Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 21. Sobre o jovem rico. Amém? Vamos lá. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela nossa vida. Obrigada, Deus querido, pela oitava igreja presbiteriana renovada de Maringá. Obrigada por esse corpo de Cristo aqui presente, onde nós comungamos, Senhor. Nós vivemos aqui, Deus amado, a obediência da comunhão. Obrigada pela liderança, Senhor, dessa igreja, Pai amado, que o Senhor instituiu aqui, o Senhor levantou essa liderança. Obrigada, Deus querido. Continua derramando a tua graça sobre esse povo, sobre a nossa vida. Continua derramando o teu amor e a comunhão do Espírito Santo, Pai. Nós queremos nessa noite, após te adorar, após engrandecer o teu nome, após louvar o Senhor, nós queremos agora ouvir a tua voz, Pai. Sabemos que através do Espírito Santo do Senhor, nós podemos entender e ouvir hoje algo precioso para a nossa vida. Glória. Que pode transformar, renovar a nossa mente. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Para sentar a igreja, vamos lá. A pergunta do jovem rico, né? O que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? E eu achei assim, esse texto ele traz para a gente respostas do nosso próprio Senhor Jesus, para que nós possamos entender um pouco mais, conhecer um pouco mais do nosso Senhor e aquilo que Ele tem para nós em relação à nossa vida natural aqui na terra e à nossa vida espiritual. Porque todos que estamos aqui que confessamos Cristo, cremos na vida eterna. E com certeza algum dia nós já fizemos essa pergunta: o que podemos fazer de bom para recebermos a vida eterna? E aí o jovem faz essa pergunta, mas nós aqui todos, na nossa maioria, já sabemos que nós não temos o que fazer. Que a salvação ela vem pela graça e ela é mediante a fé. Mas o engraçado desse texto, que eu achei interessante, é que Jesus deu corda para o jovem rico. Nós também sabemos que não é pecado ser rico. Obrigada, Pai. Eu recebo. Se o Senhor quiser fazer rico, eu recebo, porque não é pecado. A riqueza não é pecado. O dinheiro, ele não é nem mal nem bom, ele é neutro, né? Depende do que nós vamos fazer com ele. E Jesus, com certeza, não estava aqui falando que aquele jovem tinha que ficar pobre para receber a vida eterna. Até porque a forma como Jesus responde para ele, né, quando manda vender, ele fala ele para receber a riqueza do céu. Então Jesus estava querendo dar até mais riqueza para ele. E aí eu falei, mas se Jesus, se ser rico não é pecado, se ter dinheiro não é pecado, e se Jesus não estava falando isso, o que esse texto está fazendo na palavra e com quem ele está falando? E a gente sabe que a palavra do Senhor ela é atemporal, ela é eficaz para nos trazer informação durante, tanto para nós como para gerações passadas, como para gerações vindouras. Então esse texto ele não era só para aquele jovem rico ou para o século passado ou anterior, ele é para nós, para mim e para você hoje. E vale a pena então nós discutirmos sobre ele, né? E Jesus ele disse que nós viemos para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, ou algumas traduções, vida plenamente, ou então vida completa, né? Está lá em João 10:10. E aí esse texto eu creio que falou comigo nessa
abundante. Falou porque é vida, salvação e vida abundante, vida completa. E aí eu separei então 3 pontos desse diálogo para nós podermos entender o que Jesus queria dizer ao jovem e, consequentemente, o que ele quer dizer para nós, especificamente nessa noite. E aí, então, eu começo por quando ele responde assim: bom só existe um. Né? Vamos lembrar aqui do texto. Por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Ele falou: o que eu posso fazer de bom? Fazer de bom. Jesus só responde assim: bom só existe um. Eu queria estar lá, porque eu tenho certeza que Jesus deve ter falado mais coisas, porque só bom só existe um, é difícil de entender, né? Mas hoje ele nos deixou o Espírito Santo para que ele pudesse trazer para a gente ali, fechar os olhos, entrar naquele diálogo ali e ficar ouvindo Jesus falando para aquele jovem, e nós então entramos no lugar daquele jovem e então começamos a fazer as perguntas para Jesus. E o Espírito Santo vai respondendo para a gente, porque ele só falou: bom só existe um. E continuou: se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Então, esse bom só existe um, ele deixou bem claro, né, que esse um é Deus. Que Deus é bom, e só Deus é bom. Se só Deus é bom, ele já está dizendo para nós também que nós somos maus. Então nós não temos nada de bom para poder termos a vida eterna. Então ali aquele jovem já deveria olhar e falar assim: eu sou louco, Jesus, mas né, como assim? Então eu não vou ter a vida eterna? Não, aí Jesus falou: mas se você quer fazer alguma coisa, que Jesus estava dizendo para ele, não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. E você não é bom, você é mau, então você não pode contribuir. Eu sou bom, né? Deus é bom. E eu, na pessoa do Filho dele, vim aqui fazer o que é bom, porque meu Pai que é bom me mandou fazer o que é bom. Mas já que você não quer ser, né, através de mim, ser Filho de Deus, porque não é o que Jesus faz conosco, nos transforma em Filho de Deus, aí, através de Jesus, nós podemos então sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que é bom, e podemos então fazer coisas boas através desse Espírito de Deus. Mas já que você não quer ser, então já que quer fazer, obedeça os mandamentos. Achei isso bem, né? É possível então. Que bom. Então, se você quer, então guarde os mandamentos. E aí Jesus citou 6 mandamentos que possivelmente ele guardava. E eu acho até que a maioria de nós até guarda alguns mandamentos, senão a gente não viveria em sociedade. Mas a lei tinha 630 ordens ali, né? E ele estava falando de 6 que ele guardava. Vamos relembrar aqui quais são. Não mate, nós não matamos. Não cometa adultério, nós não adulteramos. Não roube, nós não roubamos. Não dê falso testemunho contra ninguém, nós tentamos. Respeite seu pai e sua mãe, em algum momento da vida a gente chega lá. E ame os outros como você ama a si mesmo. É um exercício, mas a gente tem consciência que nós, né, temos que seguir. Aí o jovem falou: eu tenho obedecido todos. Né? Então eu já estou chegando lá, né, pensando talvez, eu me colocando no lugar dele, né, porque minha cabeça dá uma viajada. Quem é um pouco mais seguro talvez não pensasse isso, mas eu já falei: ganhei, né? Tá ganho, tá fácil. Olha só, por quê? Irmãos, vamos trazer para nós aqui hoje. A gente escuta: todo mundo peca, correto? Aquele que diz que não peca já cometeu o pecado, correto? Ninguém é perfeito, correto? E a gente se escora nisso. A gente se escora que todo mundo peca, que é até pecado dizer que a gente não peca e que ninguém é perfeito. E aí a gente comete os nossos pecados fundamentados na nossa imperfeição e acha que está tudo bem, porque é essa a realidade, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui no jovem. Vai lá. Aí então Jesus fala assim, ele ficou felizão, que ele respondeu: esse eu já guardo, né? E aí Jesus, que já sabe que ninguém cumpre a lei,
Jesus, sabendo de tudo isso, falou: ah, tá, então você quer ser perfeito. Você está entendendo que só esses ali você já ganha a vida eterna. Igual nós estamos aqui, a gente já é isso mesmo, a gente tem Jesus, a graça nos alcançou, a gente faz coisas boas, né? Anda aí na linha, obedece parte da lei, então a gente está contribuindo com a nossa salvação. Aí Jesus fala assim: ah, tá, então você quer ser perfeito. Então vai lá, vende tudo o que você tem, distribui aos pobres, e assim você terá a riqueza no céu. E até, inclusive, ali no Sermão do Monte, o último versículo, no capítulo 5 de Mateus, vamos abrir 5, capítulo 5, versículo 48, para a gente relembrar uma ordem que Jesus deu que tem a ver com esse texto. Mateus 5, versículo 48. Vamos lá. Mateus 5, versículo 48, Jesus fala assim: portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. O jovem não estava errado, ele estava querendo ser perfeito. Aí Jesus olhou e falou: então você quer ser perfeito? Ótimo, porque é para ser perfeito mesmo, porque o Pai Celestial de vocês é perfeito. Então Jesus está falando para nós: ótimo, sejam perfeitos. Querem ser perfeitos? Sejam perfeitos, porque é para ser perfeito. Então vão lá, vendo tudo que você tem, cada um de nós vai agora, pensa no nosso patrimônio, quem tem muito, quem tem médio, quem tem pouco, sem distinção, vamos vender tudo amanhã e vamos distribuir tudo para os pobres. E depois carregamos a nossa cruz e seguimos Jesus, é isso que ele falou. Aí o jovem ficou triste, né? Eu creio que qualquer um de nós aqui ficaríamos tristes, porque como nós vamos viver nesse mundo, sem casa para morar, sem dinheiro, por mais que a gente confie no Senhor, parece que não combina. Aí a gente fala assim: nem tudo que está na palavra a gente pode, né? É para nós. Então vamos pular alguns textos. E aí a gente pula os textos que não combinam com o nosso estilo de vida. Aí a gente fica nessa também de que, né? Não dá para ser perfeito. Todo mundo peca, esse é o meu pecado. Mas não, Jesus manda lá no sermão, antes de falar com o jovem, ele fala que é para a gente ser perfeito. Então, eu vou me deter nesse ponto, nessa segunda divisão, se você quer ser perfeito, para tentar explicar aquilo que o Espírito Santo revelou no meu coração e que, com a ajuda dele, ele vai revelar o coração de vocês, tenho certeza. Bom, o que é vender tudo? Nós já sabemos então que não é vender os nossos bens, né? Jesus não quer que a gente venda toda nossa casa e dê para os pobres. Ele não é contra a riqueza. O que esse diálogo fala para nós? Porque com certeza toda palavra é para nós em qualquer época. A sacada. Vender tudo é exatamente entregar a sua vida totalmente a Jesus. Porque quando fala que ele pagou um alto preço naquela cruz, para nós é graça. Está grátis, né, para nós. Nós não temos que pagar nada para recebermos a salvação. Mas não é de graça a nossa salvação. Foi pago um alto preço. Quem pagou esse alto preço foi Jesus. E ele pagou para quem? Se a nossa vida pertence a Deus, sempre pertenceu, veio do Senhor. Ele pagou aquela vida para que nós tivéssemos vida. Qual é a moeda que Jesus pagou pelaquela vida para nós entregarmos aos pobres? A nossa vida aqui terrena. Porque ele comprou a nossa vida, com isso ele nos deu a vida eterna. E a riqueza que nós recebemos em troca disso, a vida eterna, claro, mas que nós temos aqui agora, para a gente poder dar para os pobres, como o jovem rico deveria ter entendido, é a nossa própria vida em favor do bem. Porque quem é o pobre? O pobre é quem não tem vida eterna. Não é o que não tem dinheiro. Tem muito rico, pobre, paupérrimo, porque amanhã ele vai morrer e vai para o inferno. Ele precisa da salvação. E ele não pode fazer nada para ser salvo. Ele não tem como, o dinheiro dele não compra a salvação. Mesmo que ele venda toda a riqueza dele e distribua para os pobres, literalmente falando, ele não vai ser salvo. Porque senão todo rico teria salvação, irmãos.
Tem gente que tem dinheiro que a gente nem sabe contar. Era só vender, mas não salva. Então nós que temos a vida aqui na terra, depois de termos sido comprados por Cristo, nós temos agora a riqueza nossa para distribuir para aqueles que são perdidos. Então essa sacada eu achei muito reveladora e eu creio que o Espírito Santo vai testificar no seu coração, porque o que é bom pagou o alto preço na cruz, porque só Deus é bom, só há um que é bom. Então esse que é bom fez o que era bom o suficiente para que nós tivéssemos a vida eterna. E Ele morreu no meu e no seu lugar. Mas, como disse Paulo, a gente agora é escravo de Cristo, porque Ele comprou a gente. E aí Ele nos deu, então, essa vida que nós podemos viver hoje, onde Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas essa vida em abundância que Ele quer dar para nós, não é para a gente se descansar nesse mundo que é falido. Essa vida em abundância que Ele quer dar para nós é que nós possamos termos vida para nós e suficiente para transbordar para aquele que está morto nos seus próprios delitos, escravo de Satanás. Nós temos a moeda que compra aquele que é escravizado do diabo, que é essa vida derramada através de nós, da água viva que sai através de nós. Porque aquele que está escravo, ele não tem o que fazer. Mas nós que somos livres e comprados pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, podemos doar então essa vida que ficou nossa aqui para todos esses pobres e deixarmos então que o Espírito Santo nos use para que essas pessoas venham conhecer o Salvador. Não seria isso a totalidade da lei? Que a própria Bíblia fala? Vamos ver Mateus 22, 37, 38 e 39. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O que é amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Que não é entregar a sua vida e falar: Senhor, está aqui, é sua. Faz dela o que o Senhor quiser. Porque o que é amar a Deus não é obedecer? Jesus não falou: aquele que me obedece é o que me ama? Amar não é obedecer? E o que Jesus falou em obedecer? O que Jesus nos manda fazer? Não é dar outra face? Não é dar uma milha, 2 milhas com quem pede uma milha? Não é dar para aquele que tem sede, dar para aquele que tem fome, emprestar para quem pede emprestado? Não é isso que Jesus fala? Então não é se doar? Esse amor, obedecer então a Deus, é doar a nossa vida. Deixar Deus usar a nossa vida de acordo com o plano e propósito dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Custe-nos o que custar. Custe-nos o que custar, não para a nossa salvação, mas porque agora a nossa vida não nos pertence mais. E aí então doar os pobres seria o 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O dia que você foi alcançado, foi porque você foi buscar o Senhor Jesus, ou foi porque alguém doou a vida dele e deixou Deus usar para que Jesus viesse ser revelado na sua vida? Eu acho que aqui no Brasil, temos a palavra sendo pregada aos 4 ventos. Eu acredito que aqui nós estamos conhecendo Cristo através de pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Eu creio no poder de Deus se revelando aí aonde nos chega, né? Onde não existe civilização. Mas aqui nós estamos recebendo Cristo através de pessoas que estão se doando. E vem se doando desde a época de Cristo, onde existiu o martírio. Porque se você observar a morte dos discípulos, a maioria deles morreu como mártir, né? João, que ficou velhinho, mas Pedro, Paulo morreu assim. E os discípulos, como mártires, como perseguidos. Nós estamos falando dos discípulos, não vamos nem falar do pessoal da época da Inquisição e tudo mais, da história da igreja. Para que hoje nós estivéssemos aqui hoje com ar-condicionado, com microfone, sem ninguém vigiando, e pudéssemos então estar cultuando o nosso Deus. Isso é a verdadeira doação para os pobres que éramos nós. E que hoje somos ricos porque temos acesso à sala do trono através desse alto preço que foi pago naquela cruz. E aí, queridos, quando eu falo entregar,
é entregar o seu direito de ser feliz. Porque, eu tenho direito de ser feliz, então eu vou enfiando os pés pelas mãos e não estou nem aí preocupado com o que as pessoas que estão ao meu lado vão falar. Né? Meus filhos, que eu ensinei nos caminhos do Senhor, mas agora eu estou largando meu marido porque eu tenho direito de ser feliz. Eu não estou preocupado com a salvação dos meus filhos. Eu estou dando meu mau testemunho ao invés de eu ter sabedoria. Estou dando um exemplo porque eu sou casada, tenho 3 filhos, mas em todas as situações, né? O meu direito, por exemplo, de ter saúde. Quantas pessoas estão nos hospitais hoje, doentes, porque Deus está querendo usar essa pessoa para salvar um outro que está no estado terminal que vai para o inferno nessa madrugada? E ao invés de nós estarmos lá, nós, filhos de Deus, estarmos lá doando o restinho de saúde que sobrou para nós e falar, vamos estar ligado, ao invés de estar no mimimi, olhando para os braços, meu Deus, Deus não me curou, eu estou aqui sofrendo, olhar porque está do lado da favela, quanto tempo de vida tem essa pessoa? Deixa eu ver a situação dessa pessoa e falar do amor de Deus para essa pessoa. Tem um filme, até que é uma história real, se não me engano, é a Espera do Milagre, nome da Netflix, que a menininha teve uma doença terrível, a menininha era super convicta, a mãe dela perdeu a fé, porque aquela menina convicta em Cristo, sofrendo daquele jeito, e é uma história real, por isso eu estou contando. E a menina foi para o hospital, muito sofrimento, e a outra que estava com câncer que ela conheceu, ela falou do amor de Deus, a menina morria de medo de morrer, e essa convicta falou do amor de Deus, falou do céu, falou do quanto ela tinha medo, mas que ela confiava, deu para ela uma cruzinha, que no filme fala, o que ele sabe para eu me lembrar do sacrifício, lembrar que ela foi comprada, né, pelo alto preço e que ela tinha o céu. Ela chegou a falar para a mãe dela, eu creio que isso faz parte da verdade da história, que ela falou, eu quero morrer, mãe, porque eu não aguento mais. E aí a mãe dela falou, mas você vai despedaçar meu coração. Ela falou, me perdoa, mas eu não aguento mais. E lá no céu não tem nada disso, lá é perfeito, lá não tem mais dor. Então a menina tinha muita convicção de fé. E a outra que morreu depois no final do filme, o pai dela, que era um repórter, então viu a diferença das últimas 2 semanas de câncer da filha dele, depois que conheceu essa menina convicta na fé. A menina foi curada, recebeu o seu milagre, porque era propósito de Deus que ela continuasse viva, e a que morreu com câncer, morreu em paz, com Cristo. E o pai dela, consequentemente, conheceu isso, e a gente já sabe que o Espírito Santo tem poder de potencializar tudo isso. Não sei aonde essa história deve ter chego, porque o filme acabou aí, mas ficou muito claro. Não vai nenhum filho de Deus para um hospital, para um velório, enterrar às vezes um ente querido, para um acidente de carro lá, ele não vai lá para sofrer. Ele vai lá porque ele abriu a mão do direito de ter uma vida perfeita nesse mundo falido, porque a riqueza dele é lá no céu, como Jesus prometeu para o jovem, e ele está doando a riqueza que ele recebeu de Cristo, que é a vida aqui na terra, para trazer salvação para outros, porque é vontade de Deus que todos se salvem. E é vontade de nós, como filhos de Deus, fazer a vontade de Deus. Então isso ficou muito claro para mim. E finalizando então, Jesus falou, depois disso, vem e me segue. Depois disso. Então quando a gente vai seguir Jesus, antes de entregar verdadeiramente os nossos direitos, a nossa vida para Jesus, a gente pode ter a salvação, claro que não é isso que nos salva, mas a nossa vida fica medíocre, fica pesada, fica frustrante, e ao invés de nós ajudarmos o reino, então a gente atrapalha. Por isso que para cada crente tem um desviado, por causa das decepções e das frustrações, que é vendido que no Evangelho com Cristo a nossa vida aqui é perfeita. A nossa vida aqui é muito boa, porque Jesus é o nosso Senhor. Aleluia. E Ele disse que nós teríamos aflições aqui, mas que era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele estaria conosco até o fim. Então a nossa vida é muito boa, mas é cheia de vales e de montanhas. E aí a gente tem que saber que é dessa forma. E quando nós estamos num momento difícil, é aonde Deus quer nos usar, porque é na nossa fraqueza que Ele é forte. Então é nessa fraqueza que nós estamos ali sofrendo, que nós vamos parar, olhar e falar, não se trata de mim, não é a minha vida. Deus, o que o Senhor quer que eu faça nesse momento? Onde o Senhor está me colocando aqui? Qual é a minha missão aqui nessa fase
E quando você entende isso, você tem a vida abundante, porque os problemas estão ali. Às vezes é uma dor, claro, é uma coisa que você está sentindo na pele, mas você está sentindo aquela dor na pele com gratidão e com paz que excede todo o entendimento, porque você sabe que você é uma guerreira do exército de Jesus e você está saqueando o inferno para povoar o céu. Quer coisa mais abundante? Gente, é muito poder de Deus quando nós entregamos, porque esse vem e me siga, Jesus fala ali em Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Veja, não está só no texto do jovem rico. Jesus fala, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Abra mão dos seus direitos pessoais. Tome a sua cruz diariamente. São todos os dias. Não é pega a sua cruz no dia que você aceita Jesus e depois quando vem as dificuldades você fala, minha cruz. Não. Sua cruz é lembrar que Ele foi e morreu na cruz por você e que você tem uma dívida de sangue ali. Não para a tua salvação, mas para a honra. Nós não cantamos aqui que a gente veio dar a honra que é devida? Qual é a honra que o nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós naquela cruz, pode receber, se não é nós entregarmos a nossa vida em favor do projeto na qual Ele morreu? Ele deixou de ser Deus, se humilhou, veio ser homem. Imagina Jesus sendo trocado fralda, na época nem era fralda, sendo alimentado, aprendendo a falar, aprendendo a andar. Olha a humilhação do ser humano limitado. Jesus, aquele que falou, haja luz. Deus falou, haja luz, e Jesus é o que a luz se fez. Vem ser ser humano. Como nós podemos honrar Cristo se não é carregando a nossa cruz, lembrando que nós temos esse Senhor que deu a vida por nós, então que nós vamos então trabalhar pelo projeto dele, que ele veio aqui só para esse projeto, só para nos salvar a humanidade, não é salvar eu ou você, para a gente ficar pensando só na nossa vida, mas é a humanidade, que a nossa vida é lá. Aqui nós somos peregrinos, aqui é passageiro, aqui é só 80 anos, eu estou sendo muito otimista. A nossa vida é lá, é para isso que nós somos resgatados. Se essa vida aqui fosse boa, a gente nem falava com Deus, que a gente ia querer curtir. Tem que ter espinho e abrolho mesmo, para a gente lembrar do Senhor. E aí então, ele continua nesse mesmo texto dizendo de Lucas, falando, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Agora, quem perder por amor de mim vai ganhar. Então, é isso. Não fica pensando na sua vida. Não fica, vende ela e dá para os pobres. Não fica pensando na sua vida, você é salvo. Não tem o que fazer de bom para ser salvo. Aquele que é bom já te salvou. Só honre essa salvação. Honre essa salvação. Porque, olha, nada podemos fazer de bom para termos a vida eterna. Quero encerrar com esse pensamento. Mas uma vez que nós somos salvos, nós podemos comer e beber daquele que é bom, até transbordar a bondade dele. E aí então aquele que está à nossa volta é alcançado. E a riqueza, como que Jesus falou para o jovem ali, e assim você terá riquezas no céu. A nossa riqueza está esperando a gente lá no céu. Se a gente puder andar com um carro bom aqui, vamos fazer a obra andando com um carro bom. Se a gente tiver que andar a pé, vamos fazer a obra andando a pé. Se a gente tiver saúde, vamos adorar o nosso Senhor com a nossa saúde. Se a gente estiver doente, no quarto de hospital, terminal, o último fôlego nosso seja para falar para aquele que está nos trocando ali, Jesus te ama e deu a vida por você. Porque a gente está acabando com essa coisa aqui e lá está a nossa riqueza. É isso que Jesus está falando de vender a tua riqueza e dar para os pobres. Muitas vezes a gente se limita, não se permite nem trabalhar muito para ter dinheiro, ou às vezes acha que a gente não merece aquilo. Às vezes trabalhou, deu duro, merece dinheiro sim, mas o que você vai fazer com o seu dinheiro? É só para o seu bem-estar? Ou ele vai servir para Deus continuar o propósito através do seu dia, da sua vida? Porque nada nós temos que não nos foi dado pelo próprio Senhor. Então essa é a mensagem da noite. Eu sempre gosto de falar da vida eterna, da vida abundante, da vida completa, né? E eu creio que tudo isso faz parte da vida
vida completa, porque nós aqui conhecemos a Cristo e recebemos a salvação, temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Como é ser filho de Deus? Amém?